Boa noite. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus. Você já deu uma olhada assim ao redor? Como é que tá lindo aqui hoje? Tá ou não tá? A minha última pregação aqui, padre, estava vazio o galpão. Ainda estávamos na pandemia. É muito triste ver esse galpão vazio, né? Estamos num tempo muito duro. Precisamos dobrar mesmo os nossos joelhos a cada dia, para que o inimigo não venha com tanta força sobre nós como tem vindo, ou se vier, que nós estejamos preparados para enfrentá-lo, né? Muito bem, missão bendita, Padre Oscar me deu hoje, para falar sobre duas figuras do Antigo Testamento, que prefiguram Nossa Senhora. E aí, a primeira pergunta que eu estava me fazendo, padre, era assim: por que tinha que ter prefiguração de Maria? Maria é Maria. Por que tinha que ter prefiguração de Maria? Mulheres que apontam Maria, mulheres que, a partir da experiência delas, quando as coisas começassem a acontecer com Maria, as peças do quebra-cabeça fossem juntando no nosso coração. Falar: então é por isso que aconteceu aquilo. E aí, eu me lembrei de uma história, que é a história do início do inferno. Você sabe como é que começou o inferno? Quem sabe? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tem pouca gente que sabe. Então eu vou contar para vocês como é que começou o inferno. O inferno nasce na comparação. E aí você pode levar isso para a sua vida também, a partir de hoje. Toda vez que você se compara, você estabelece um inferno interior, tanto para baixo quanto para cima. Se você se compara para baixo, você vive um inferno. Se você se compara para cima, você vive um inferno. Não tem comparação entre nós. Nós somos filhos de Deus, cada um de nós criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos únicos. E aí, quando a Eva, a primeira mulher, ela recebe essa missão de cuidar de tudo que estava ali, desfrutar de tudo, não tocar naquela árvore de Deus, e Eva se sucumbe ao pecado. Deus vai falar o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lúcifer, que é o anjo portador da luz, era o anjo mais bonito que tinha, a luz dele brilhava, por onde ele passava no céu ele era notado. Quando ele fica sabendo que Deus iria encarnar-se, seria homem, Deus homem, ele se recusa a se prostrar diante de Deus, homem. O anjo bonitão igual eu, fino, não sou humano. O anjo, como vocês sabem, ele é transparente. O anjo, quando a Sagrada Escritura fala de um anjo, é o próprio Deus chegando com a sua mensagem, porque o anjo, ele não filtra nada, ele transparece exatamente aquilo que Deus é. E aí Lúcifer fica irritado: mas eu vou me prostrar diante de um homem? E pior, diante de uma mulher que vai dar à luz a um homem, uma humana que vai ser cooptada por Deus, vai dar à luz um menino, e eu vou me prostrar diante dele? Jamais. Então ele reúne alguns anjos, e aí o Apocalipse diz que há uma batalha, porque São Miguel Arcanjo também reúne uma milícia celeste, e aí vão combater. E ao final da batalha diz que não havia mais lugar para eles no céu, então são precipitados no inferno. Desde que a primeira mulher desistiu do projeto, Deus já pensou na segunda, padre. Eu nunca tinha pensado nisso. Deus já pensou
na próxima mulher que iria aceitar a missão, desde quando Eva descumpriu o trato, falhou com Deus e se entregou ao pecado. Acontece que o projeto de Deus era tão grande, era para a salvação da humanidade inteira, para a sua, que até que tudo isso pudesse realmente acontecer, Deus foi preparando, através dos profetas, a vinda de Jesus. Portanto, nós temos no Antigo Testamento a prefiguração de Jesus em vários momentos e a prefiguração também de Maria. E hoje nós vamos pegar duas figuras. A primeira vai ser Rebeca. Então vamos lá. Deixa eu pegar a minha orientação aqui. É bonito, viu, gente? Bonito. Quando São Luís Maria Grignon de Montfort fala no livro sobre a consagração à Virgem, tem um capítulo lá que ele fala por que dessa consagração a Maria e usando a figura de Rebeca. Por que é importante eu me entregar a Nossa Senhora? Ele vai usar a figura de Rebeca. Então, veja só, na história de Esaú e Jacó, que eram filhos de Rebeca e filhos de Abraão, né? Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão, que a descendência dele iria se multiplicar sobre a terra. Nós somos filhos de Abraão também, nós viemos da fé de Abraão. E aí Rebeca, sua esposa, dá à luz a esses dois meninos, Esaú e Jacó. Os dois eram gêmeos, eles vêm juntos. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no calcanhar dele. Por isso o nome Jacó, que significa preso no calcanhar. E aí eles vêm ao mundo e começam a caminhar, e Esaú então era o primeiro, era o primogênito, ele que receberia a bênção. Acontece que, lembra que o primeiro homem e a primeira mulher trocaram a graça de Deus por uma oferta do inimigo, por uma questão menor? Olha, vocês desfrutem de tudo, menos daquela árvore lá, porque aquela é minha. E aí vem a serpente e fala, quer dizer que Deus falou que vocês não podem comer de nada aqui? Não, Deus falou que nós podemos comer de tudo, menos daquela árvore lá. Só naquela que nós não podemos tocar, o resto tudo nós podemos comer. Ah, que bobagem. E aí a serpente vai seduzindo o primeiro casal e eles rompem a aliança com Deus, a proposta de Deus, e se entregam então ao pecado. Aconteceu assim mais ou menos com Esaú. Ele era o primogênito, ele que iria então continuar a promessa de Deus para Abraão, que seria pai de uma grande nação. Abraão estava preparando a bênção para ele, e um dia ele chega em casa, cansado do trabalho, e Jacó, seu irmão, estava fazendo um cozido de lentilhas. E aí ele chega para Jacó e fala assim, eu estou morrendo de fome, você podia me dar um pouquinho dessa lentilha aí? E Jacó fala assim, eu dou. E eles eram gêmeos, tinham nascido no mesmo dia. O outro só tinha a predileção da bênção, porque ele tinha nascido primeiro. Jacó nasceu o segundo gêmeo. Eu dou, mas você me entrega a sua primogenitura. Entrega para mim sua primogenitura. A partir de hoje, então, a bênção fica para mim, não para você. Vocês não vão acreditar, não vão? Esaú aceitou, gente. Esaú aceitou. Ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Eu queria fazer uma pausa aqui, perguntar para mim e para você, por que miudezas nós temos trocado a graça de Deus na nossa vida? São tantas miudezas na nossa vida que vão nos impedindo de receber a graça de Deus, que vão nos impedindo de avançar na nossa fé, que vão nos impedindo de viver uma vida digna nesse mundo, porque viemos aqui para viver como filhos de Deus, portanto resgatados pelo sangue de Cristo, viver uma vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. E às vezes a gente troca o reino
a graça, a primogenitura por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha. A gente deixa de viver uma vida de intimidade com o Senhor, a gente deixa de viver uma vida juntinha de nosso Senhor, recebendo toda a graça que Ele tem para nós, porque a gente prefere as coisas desse mundo, achando, cada um de nós, que nós vamos viver para sempre. A gente ainda tem muito medo da morte, se assusta com a morte, não tem coragem de falar como São Paulo, né? Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero perguntar para você hoje, estou perguntando para mim também, se Deus me chamar agora, nesse instante, 20 horas, 18 minutos, 33 segundos, se Deus me chamar agora, eu estou pronto? Ou eu troquei a minha salvação hoje por um prato de lentilha? Qual foi o prato de lentilha do seu dia de hoje? Qual foi o meu? Que a gente acabou abrindo mão da graça para agarrar aquele prato de lentilha que passa, que acaba. Bom, vamos chegar a Rebeca então. Rebeca é Maria, porque dentro desse contexto, o que está em jogo? Está em jogo a bênção messiânica. Quem é que recebeu o Messias no ventre? Maria. Então aqui está em jogo a bênção messiânica. E olha, de quem que vai nascer o Messias? Deus fez uma promessa a Abraão e ele teve 2 filhos, Isaque e Ismael. De qual dos 2 vai vir o Messias? De Isaque. Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí Esaú então vai ser essa imagem daquele que troca o céu pelo inferno. Troca a graça, a bênção messiânica por qualquer coisa, pelas coisas que passam. E muitas vezes nós deixamos realmente as coisas que passam tomar conta de nós. Jacó então ganha a primogenitura, ganha a bênção, mas olha como é que a coisa vai se dar. Isso aqui é interessante. Para receber a bênção, ele precisava seguir os conselhos de Rebeca. Por quê? Porque quem tinha que dar a bênção para ele era o pai. Para ele receber a bênção, ele tinha que seguir os conselhos de Rebeca, que ela que sabia como é que as coisas iam acontecer. Ela chama ele e fala assim: o seu irmão saiu para caçar. Caçar uma caça para o seu pai, para preparar um prato para o seu pai, para ele receber hoje a bênção, para ele selar essa bênção no seu irmão Esaú hoje. E aí nós vamos fazer diferente. Você vai lá no aprisco, vai pegar 2 ovelhas e vai trazer. Eu vou preparar, vou vestir você como seu irmão, você vai até o seu pai, vai dar comida para ele, vou colocar pelo. Aí ele falou assim: mas não dá, o meu irmão é peludo, eu não tenho pelo. Vai dar certo, pode confiar em mim. Eu vou colocar os pelos em você e você vai lá e abençoar. Parece uma trapaça, não parece? Mas a missão era grande demais, e pela missão ser grande demais, o filho tinha que estar preparado, e Esaú já tinha mostrado que ele não estava preparado. Ele não estava preparado. Lembra quando no início da quaresma a gente reza a liturgia, e o Evangelho nos diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Por que o Espírito conduz Jesus ao deserto? Porque Jesus tinha uma missão grande demais. Olha lá, cruz. Humanamente, por isso ele vai ao deserto para ser tentado. Aqui, Maria, ou Rebeca, identifica que Esaú não estava preparado, e Jacó sim. E ela então fala com Jacó: vai por mim, pega os animais, traz aqui, eu vou preparar, e você leva para o seu pai, e ele vai abençoar. Isaque abençoa e dá a graça a Jacó. São Luís vê nisso um sinal, um protótipo, um modelo, uma comparação daquilo que é a função da Virgem Maria. Se você faz tudo o que ela diz,
Maria é chamada na igreja, eu já disse isso algumas vezes, se você já me ouviu pregar algumas vezes, deve ter me ouvido dizer isso. O título de Nossa Senhora que eu mais amo é a onipotência suplicante. Ninguém sabe pedir melhor do que ela. Ninguém intercede melhor do que Maria. Por quê? Porque ela sabe tudo do coração do Pai. Ela é íntima do Pai. Ela é esposa. Ela é mãe do Filho. Ela é esposa do Espírito. Então ela sabe tudo. Na prática, você vai fazer alguma coisa? Você vai rezar? Você vai pedir? Qual que é a sua intenção de hoje? De hoje. Intenção de hoje. De hoje. Então, como Jacó fez com Rebeca e aceitou os conselhos de Rebeca, aceite os conselhos de Nossa Senhora hoje. Fala para ela, entrega para ela, ainda mais nesse dia de hoje, um dia bendito que nós celebramos a devoção de Fátima, um momento histórico precioso que marcou a história da humanidade com sinais claros da presença de Nossa Senhora, sinais incontestes, o sol parou, gente, o sol se aproximou, foram sinais claríssimos, uma multidão estava reunida, pessoas foram curadas ali, não tem como negar isso, não tem como negar. A presença de Maria na história da salvação é inconteste, o sim dela determina que tudo acontece de acordo com a graça e com a vontade de Deus, né? Muito bem. Antes um pouquinho dessa história que eu contei aqui, olha que interessante, quando Rebeca vai se casar com Isaque, irás ao meu povo buscar esposa para meu filho Isaque, o Senhor enviará um anjo diante de ti. Ele falou com o servo dele, você vai lá na minha terra buscar uma esposa para o meu filho, e o Senhor vai enviar um anjo diante de ti. E quando ele chega, ele pede um sinal para Deus. Você lembra de uma história parecida com essa, onde um anjo foi à frente, também encontrar uma moça? Percebe as semelhanças? Rebeca era virgem. Você conhece outra moça que era virgem também? Pois é. Aí o servo vai dizer para ela, olha, a proposta é você ser esposa do meu filho, do meu amo, perdão. Ele é o filho da promessa, é ser esposa dele, você topa? Se você está disposta a usar de benevolência, está lá em Gênesis, vai dizer sim ou não. E em Gênesis 24, 58 ela diz, sim, eu vou. Conhece outra que disse sim? Entrega, dá para perceber as semelhanças, né? E aí, continua a história, Esaú e Jacó, filhos de Abraão e de Rebeca, primogênito, amado. Esaú vende a primogenitura por lentilhas e Jacó faz aquilo que a mãe dele fala. E aí, Jacó vai crescer e aí o pai dele vai dizer para ele, olha, agora também você vai buscar esposa lá na casa do pai da sua mãe, porque deu certo, porque lá as mulheres também escutam a Deus e acreditam no seu papel na história da humanidade, então vai lá. E ele, obediente ao pai, vai lá e acha Raquel. Raquel era sobrinha de Rebeca, e Raquel, também outra bendita, vai preparar um grande homem na história da salvação do povo de Deus, que foi José do Egito. José do Egito, que era preferido do seu pai, Jacó. Jacó teve vários filhos, e já teve José mais na velhice. E José era filho de Raquel, uma das mulheres dele, e já também, bem depois que ele já tinha tido outros filhos. E aí ele começa a se encantar mais e mais com José,
tem predileção por José. Você, na história da salvação do povo de Deus, o Senhor também, Deus Todo-Poderoso, tem um filho predileto, único. Quem é? Jesus. Jesus, o Filho de Deus predileto e filho de Maria. Também José era predileto da casa de seu pai, da casa de seu pai. E ele começa a gerar ciúmes nos seus irmãos. E gerando ciúmes nos seus irmãos o vendem como escravo. Você conhece na história do Novo Testamento alguém que foi vendido também por preço de escravo? 30 moedas? Jesus. Conversando com o padre agora há pouco, ele chamou atenção para um detalhe interessante. Potifar pede para José uma coisa só. Vou dar para você o governo de toda a minha casa, mas não toca na minha esposa, não. Exatamente a esposa dele foi em cima de José e queria estar com José. Eu falava de Jesus no deserto. Quando Jesus estava se preparando para a missão dele, ele precisava estar inteiro. Ele não se deixou desviar por nada, por nenhuma sedução desse mundo. José foi a mesma coisa, já prefigurando Jesus, ele não se deixa levar. A ponto da mulher, um dia que ele chega na casa dela, e eles estão sozinhos, ela corre atrás dele, e ele sai desesperado, ela arranca o manto dele, e aí vai denunciá-lo, dizendo que ele que queria ficar com ela. Ele é preso, humilhado e permanece fiel. Não abriu a boca como Jesus. Mas para que José conseguisse fazer isso, certamente sua mãe passou todos esses valores para ele, como Maria passou para Jesus. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo? Lembra de uma cena que Jesus está no caminho do Calvário, com a cruz, e ele cai e começa a pensar algumas coisas do seu passado. E ele se lembra de um dia que ele está em casa, deitado no colo de Maria, e Maria está contando uma história para ele. É uma parábola que Jesus vai contar depois. Essas mulheres do Antigo Testamento, as mulheres dos patriarcas, elas estão preparando os seus filhos para já testemunharem com suas próprias vidas o que será a salvação definitiva, o Messias que virá. O sim de cada uma dessas mulheres favorece o sim de seus filhos. E não tenham dúvida, o sim de Jesus passou necessariamente pela educação de sua mãe, pelos valores que sua mãe também ensinava para ele. Ou a gente canta isso só da boca para fora. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Maria ensinou para o seu filho. E Maria certamente recorria a essas figuras do Antigo Testamento, porque ela conhecia a palavra. Quando o anjo anuncia para ela que ela seria mãe do Salvador, ela já sabia que essas coisas iam acontecer na descendência dela. E aí, naquele momento, apesar de não entender o que estava acontecendo, ela diz sim. Porque o coração dela deve ter remexido de tal forma a ser, puxa, o Messias vem aqui no meio do meu povo. Vem de uma virgem. Pode ser eu. Maria dá o sim sem entender, mas esses valores já gritavam no coração dela. E essas mulheres do Antigo Testamento também serviram de luz e de base para que toda essa história, quando precisasse acontecer de fato, tivesse respaldo. É interessante pensar sobre isso, porque nós temos o sobrenatural de Deus agindo, mas nós temos aqui pessoas humanas que dão respostas para Deus. E Maria só conseguiu dar a resposta concreta, verdadeira, porque ela foi preparada, mas ela decidiu dar o seu sim para Deus.
como Rebeca decidiu dar o seu sim, como Raquel decidiu dar o seu sim, como tantas outras mulheres do Antigo Testamento decidiram dar o seu sim, para que essa história fosse tendo uma continuidade até que chegasse em Jesus, até que o Pai olhasse e disse: agora está na hora. Falei pelos profetas, falei pelos patriarcas, falei pelas mulheres, falei com o meu povo, e como já era previsto, eles não conseguem entender, agora eu vou lá pessoalmente. E aí ele faz a proposta para Maria, o anjo vai à frente, anuncia para ela, como aconteceu também com Rebeca, anuncia que ela seria mãe do Salvador. Se ela aceita, ela diz que sim, eu aceito. E ela vai então e entrega a sua vida para que nós tivéssemos vida em plenitude e tivéssemos o Salvador no meio de nós, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus feito homem. Veja, a igreja tem passado por momentos muito duros. Os tempos atuais estão muito difíceis para a igreja, mas não é novidade, ia ser assim, e nós temos onde recorrer. Maria continua sendo mãe, ela continua sendo a onipotência suplicante, ela continua intercedendo por nós, ela continua sabendo exatamente o que está no coração do Pai. Tantas revelações, tantas mensagens que vêm nos dar um bálsamo nesse tempo, não vêm tirar nenhuma verdade, não vêm colocar panos quentes em nada, não vem tapar o sol com a peneira, não, vem escancarar cada vez mais a verdade, mas vem nos dar a direção. Continuem olhando para o meu filho, continuem fazendo tudo o que ele disser, continuem, permaneçam, possa reacender em nós a chama, sobretudo das mulheres que estão aqui, das mães, das futuras mães, das meninas que estão namorando. Entenda cada vez mais o seu papel na humanidade, em que pese o fato de hoje em dia, tantos ataques à figura feminina, até querendo tirar a identidade feminina, né? Gente, Deus tem um propósito para a nossa vida, para cada um de nós. Deus nos fez homem e mulher, Ele nos fez diferentes, nós não somos iguais, não vamos ser iguais. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Para que a vida continue, para que nós participemos da obra da criação, tem que ter um gameta feminino, um gameta masculino. É assim a natureza divina, é assim que Deus nos fez. Que nesse tempo tão árduo, nós tenhamos coragem de testemunhar, que as mulheres tenham coragem de dizer o sim como Maria, que os homens tenham a ousadia de serem pais, a exemplo de José, e que nós nos espelhemos em toda a história do povo de Deus, porque nada está desconectado, mas que toda a história nos aponte para Maria e para Jesus. E aí sim, nós viveremos verdadeiramente a nossa fé. Então agora nós vamos rezar, fiquem de pé se vocês ficam mais igual eu. Nós vamos rezar mais um pedaço do ato de consagração, que daqui a pouco vai aparecer. Nós estamos fazendo até um papel, uma cartolina maior, onde você poderá assinar e guardar, e atrás desse papel tem vários anos, até 2030, você vai renovar. Nós vamos renovar. E esse ano eu sinto que vou fazer uma renovação mais profunda. Olha aqui esta frase. Eu peguei um livro, existem vários, de preparação do Montfort, são 30 dias. Quem de você fez aquela preparação toda do livro do Montfort, lendo o livro e fazendo 30 dias de preparação? Levante a mão. Levante bem a mão para eu ver. Esse pessoal que sabe que é uma coisa importante, não é? Eu peguei um desses livros e aqui estava escrito assim: nesta consagração, fechando o mês de exercícios, nós faremos um mês de caminhada.
iremos abrir uma nova fase da nossa vida espiritual, orientada agora à mais alta perfeição. Nós estamos entrando nos últimos tempos, diz este santo, o Grignon. E só os consagrados irão, como é que se diz, ficar próximo de Nossa Senhora, tá bom? Então nós vamos, claro que se você pudesse ler o livro pessoalmente, seria melhor, não é? Grignon, Luiz Maria Grignon de Montfort, como chama o livro, povo? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Não é bom ler este livro, temos na loja. Mas Nossa Senhora também em Medjugorje diz, não importa a fórmula que você usa, importante que você se consagre, sempre mais profundamente. Nós já lemos quinta-feira passada a preparação, onde ele não se dirige a Maria, só vou fazer uma síntese rápida, mas se dirige à sabedoria eterna encarnada. Quem é a sabedoria eterna? Jesus. Então, objetivo da consagração, união com Jesus. Posse, você fica com a posse da sabedoria eterna encarnada, Jesus, através de Maria. E aí, para fazer isso, ela faz 4 atos. Nós já fizemos 2, adoração de Jesus. Eu vos adoro, Jesus, na eternidade, quando você não estava encarnado, nos Pai, no Espírito, e vos adoro no tempo, no seio de Maria. Olha como ele vai. E depois eu te dou graças, porque você me arranca da escravidão do demônio e se submeteu para fazer isso, se encarnou e se submeteu a Maria. E eu também me vou submeter a Maria como você. Te dou graças por ter feito isso. E hoje nós vamos ler mais 2 passos. É necessário fazer um ato de satisfação ou reparação. O que é satisfação ou reparação? Nos reconhecer pecadores, reconhecer a miséria. Se não tem um reconhecimento do pecado, das próprias faltas, não tem ação de Deus. E aqui o santo diz, mas não basta confessar os pecados, mas precisa aceitar a penitência. Ai de mim, ingrato, infiel, faltei, não mereço ser chamado filho, nem escravo. Tem que reconhecer, dar satisfação. E, finalmente, para chegar a ter o arrependimento profundo, a súplica, oração ou impetração, mesma coisa, súplica por Maria. É por esta razão que eu recorro à intercessão de Maria. Então vamos pronunciar a nossa consagração. Vamos do início, podem colocar mais ai de mim, você está colocando, vamos fazer o pedacinho de hoje então, esta satisfação pela confissão das próprias culpas. Vamos todo mundo penetrar em cada palavra aqui. Mas, ai de mim, ingrato e infiel que sou, não guardei os votos e as promessas que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri com minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo, e como nada há em mim que não mereça, senão vossa repulsa e vossa cólera, não ouso mais por mim mesmo aproximar-me da vossa santa e augusta majestade. Agora, por isso, tem impetração, significa oração, impetrar, suplicar. Impetração é uma palavra
que é uma oração mais forte, né? Mais assim, e com mais unção, diríamos hoje. E então, para fazer tudo isso, Maria, é por esta razão que recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me destes por mediadora junto de vós, e é por seu intermédio que eu espero obter de vós a contrição e o perdão de meus pecados, a aquisição e a conservação da sabedoria.